Estreou hoje no Amazon Prime Video um dos fortes candidatos ao Oscar de melhor filme internacional. Não só porque é um bom filme, mas também porque tem muito daquilo que a academia espera para essa categoria. Argentina 1985 chegou hoje ao Amazon Prime Video, filme super aguardado, que foi premiado em festivais pelo mundo e que já vinha sendo muito bem falado lá fora, sendo colocado como um dos grandes candidatos ao Oscar de melhor filme internacional. Não é o meu favorito para a categoria, eu acho que eu talvez goste até mais de Marte 1, um filme brasileiro, mas ainda assim aqui a gente tem um bom filme que faz um bom trabalho histórico e também nesse lance de você se preocupar, dar muita atenção ao julgamento, ao tribunal. Aqui é um filme típico de tribunal, mas que eu gosto muito da direção do Santiago Mitre nesse sentido de dar mesmo voz ao tribunal, dar atenção ao tribunal, trazer o tribunal a primeiro plano, porque é muito comum nesse tipo de filme você focar muito nos dramas familiares, no drama familiar do protagonista, que até tem aqui no filme, mas o foco mesmo é no tribunal, que muitos filmes de tribunal acabam deixando para segundo plano. E não tem como dizer o contrário, esse é um filme de conteúdo histórico muito relevante, de conteúdo muito forte, um tipo de filme que fala sobre algo que falta, por exemplo, aqui no Brasil, não no cinema brasileiro, mas sobre um caso histórico importante para a Argentina que no Brasil muitos cobrou e nada se fez. Então é um filme que acaba conversando tanto com o Brasil quanto com outros países da América Latina que passaram por ditaduras durante os anos 60, 70, 80, etc. Então, apesar de eu gostar desse lance do tribunal que eu falei e tudo mais, é um filme, acima de tudo, conteudista. O que eu quero dizer com isso? A gente tem muito esse lance de separar conteúdo e forma, o roteiro e a direção, como se fossem coisas indissociáveis. E não são. Um filme, como eu sempre digo para vocês, é uma unidade. Sim, vão ter filmes que vão puxar mais da sua atenção para o conteúdo, mais para a história, outros que vão ser mais formalistas, digamos assim, e vão puxar mais para elementos cinematográficos, às vezes mais chamativos, etc. Esse é um filme mais conteudista, digamos assim. Então ele está muito mais interessado em contar a sua história e menos no seu lado mais formal. O que para muita gente, tudo bem, muita gente atualmente pelo menos tem a sensação de que assistir um filme é só a história ou o roteiro. Eu já acho que é, como eu disse, uma unidade. Eu sinto falta um pouco mais de uma mão aqui mais autoral, digamos, na direção. O Santiago Mitre, ele tem esse lado de roteiros que vão puxar para um lado mais histórico ou social. Ele fez filmes como... escreveu filmes, né? Roteirizou filmes como Carrancho e Elefante Branco, que eu acho os dois apenas razoáveis, os dois também com o Ricardo Darín como protagonista. E aqui, dos roteiros que eu vi dele, é o melhor. Na direção não tinha visto ele dirigir nada, esse é o primeiro filme, e ainda acho que ele está encontrando o seu tom. E aqui é interessante ver como o cinema argentino, de forma geral, pelo menos esses filmes que ficam mais populares, eles vão por uma lógica meio hollywoodiana. Por isso que eu disse para vocês que tem tudo a ver com a cara da academia, e por isso esse deve ser um dos filmes fortes da categoria. Eles fazem, digamos, um filme hollywoodiano à Argentina. Então tem um lado mais puramente argentino, não é um filme que é para agradar americano nem nada do tipo, muito pelo contrário, aqui é um filme que vai funcionar muito bem dentro da lógica do cinema argentino e para a sociedade argentina, só que ao mesmo tempo é um filme que vai trazer, por exemplo, muitas características dos roteiros e do cinema do Aaron Sorkin, então de como escreve esses diálogos, de ser um filme com muitos diálogos, não só para trazer contornos para os personagens, para situar o público historicamente, para comentar os seus discursos sociais, políticos e históricos. Então é um roteiro aqui que vai trazer muito dos filmes do Aaron Sorkin, assim como muitos dos filmes que foram dirigidos por outros diretores, mais de roteiros do Aaron Sorkin, também vão trabalhar muito dessa lógica de tribunal acima de tudo. Não é um filme que vai reinventar a forma
de forma alguma. Ficou meio estranha essa frase, mas acho que vocês conseguiram entender. Mas vai se focar principalmente no conteúdo, nos diálogos, nas atuações. Aqui o Ricardo Darín, como ator mais famoso da Argentina, ele vai atrair esse público também, que gosta dele ao redor do mundo. Não tem como não gostar do Ricardo Darín, ele é muito carismático. Mas no que diz respeito à ambientação, à caracterização dessa época, desses personagens, o uso da música, que eu confesso aqui que a trilha sonora é o que eu menos gosto no filme, em alguns momentos me tirou bastante do filme, essa trilha que quer chamar atenção para si, quando claramente o filme pede o contrário. Nesse sentido, o filme ele vai por uma lógica até meio padronizada do cinema argentino, que traz alguns elementos do cinema hollywoodiano. Não que isso seja totalmente negativo, só não é um filme tão autoral, um filme, como eu disse, mais focado no conteúdo, e não há necessariamente um grande problema nisso. Eu acho que é até aí que tem um pouco da diferença que muito se fala do cinema brasileiro para o cinema argentino, que tem essa idiotice de querer ficar comparando qual dos dois é melhor, ou o cinema argentino é aquilo que o brasileiro deveria ter sido. Discordo completamente, acho que são dois cinemas completamente diferentes. O argentino ele tem mais chance, digamos assim, de atrair público justamente por essa aproximação mais com o cinema hollywoodiano, enquanto o cinema brasileiro é um cinema mais autoral. Não que não tenha um cinema mais popular no Brasil, tem. Não que não tenha um cinema mais autoral ou autores na Argentina, tem diretores, por exemplo, como Campanella, que consegue conciliar os dois lados, ou, por exemplo, a Lucrécia Martel, que já é mais autoral ainda, ou mais independente. É apenas uma das diferenças desses dois cinemas, e por isso que eu acho que Argentina 1985 é um filme que vai funcionar muito bem dentro dessa lógica, tanto histórica, tanto de seu conteúdo, tanto da sua importância histórica, quanto também funcionar para o público, justamente por ser um filme que a gente já está acostumado a assistir, pelo menos em questões estéticas, de ritmo, de andamento da narrativa, de como as atuações, os diálogos são ditos, como a música entra e etc. Ainda que seja um filme que faz tudo isso muito bem e consegue ressaltar aquilo que tem de mais importância, que é esse momento histórico da Argentina, essa disputa judicial, e vai dar um foco muito importante para o tribunal. Isso fica muito ressaltado principalmente em um dos momentos ali mais para o terceiro ato, em que a gente vai ter o personagem do Darín aqui fazendo um discurso muito forte no tribunal, que fala muito sobre o lembrar da sua história, o não fingir que aquela história não existiu, e todo o peso dessa história que não vai ser jamais esquecida, mas pelo menos a gente pode fazer justiça. Então, um filme muito interessante, um dos fortes candidatos ao Oscar de melhor filme internacional, um filme que acho que vai agradar muita gente. Eu gostei bastante de Argentina 1985, certamente deve ser pelo menos um dos 5 indicados ao Oscar 2023 na categoria de melhor filme internacional. Por hoje é isso, curte o vídeo se gostou, se inscreve no canal se não é inscrito, comenta aqui embaixo o que vocês acharam do filme, se vocês concordam comigo ou discordam. Primeiro comentário fixado às nossas outras redes sociais. Por hoje é isso e corta.